Feche os seus olhos. Rogue a Deus uma palavra do Senhor para o seu coração, para a sua vida. Peça a Ele um coração ensinável. Peça a Ele um desejo real de aprender dEle, porque o Senhor, o nosso Salvador precioso, disse: aprendei de mim, aprendei de mim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Senhor, atende a voz do nosso clamor. Ó Senhor, inclina, Senhor, inclina o meu coração para Ti, Senhor, para que sobre todas as outras vozes eu aprenda a ouvir, discernir, entender e atender a Tua voz. Bendito Espírito Santo, abre nossa mente, ilumina nossa mente, traze ao nosso coração este amor real pela Tua palavra, que não seja, ó Deus, mais uma reunião repetitiva, cansativa, mas Senhor, que de fato eu e meus irmãos e irmãs tenhamos toda a expectativa certa de que o Senhor fala e de que o Senhor está falando ao nosso coração. Oramos pelos nossos queridos que estão em casa, por aqueles aonde esta mensagem chegará, pelas transmissões que estão acontecendo nesse momento. Fala a cada coração, faze brilhar Tua luz, Senhor. Ó bendito Senhor, onde tudo parece estar escuro, em trevas, que o Senhor venha fazer brilhar a luz daquele que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus maravilhoso, Jesus precioso Salvador, em Teu nome nós oramos e pedimos e agradecemos a Tua resposta. Amém, aleluia, glória a Deus. Diga assim: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o Seu nome. Estamos na carta aos Hebreus, desde o domingo passado, e vamos agora para o capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Aprendemos algumas coisas preciosas sobre esta carta do Novo Testamento, tão tremenda, tão significativa e tão cheia de preciosos ensinamentos para o povo de Deus. Capítulo 2 de Hebreus, abra sua Bíblia, leia a palavra, interesse-se pela palavra, medite nela. Nós continuaremos aqui contra toda a corrente, incentivando você a ter sua Bíblia impressa em papel, a sua Bíblia com o seu nome, com as suas anotações, com aquilo que Deus fala nas suas reflexões, em casa, no lazer, no campo, na praia, onde Deus te levar. O crente não anda sem a sua Bíblia, ela vai no primeiro lugar lá na mala, na bagagem, porque é o livro de Deus no qual nós meditamos, e nós precisamos pedir a Deus que nos dê fome e sede dessa palavra, porque está escrito uma profecia tremenda de que um dia será enviada sobre a terra não fome e sede de pão, mas fome e sede da palavra de Deus, e que a procurarão e não encontrarão. Hebreus capítulo 2. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas, o quê? Jamais nos desviemos. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Verso 3, vamos ler juntos. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram.
dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais e prodígios, e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo, aqui a palavra está falando da palavra, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Verso 9 e 10, vamos juntos? Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E diz mais, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz a palavra. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Preste atenção nesse verso 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Todos juntos, verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Diga, é poderoso para socorrer os que são tentados. É poderoso para socorrer os que são tentados. Amém, palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te adoramos, nos prostramos diante de ti. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, diz Tiago, servo do Senhor. O homem não pode receber coisa nenhuma, se do céu não for dada. É somente o teu Espírito que nos conduz a toda a verdade. Então, Senhor, por misericórdia, que a palavra encontre lugar no coração de teus filhos e filhas, e no poder do teu Santo Espírito venha revelação, entendimento espiritual da beleza, da grandeza, do poder e da eficácia da tua palavra. E que seja repreendido o adversário, o inimigo da palavra, porque não temos nada com ele, mas a nossa comunhão é com aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele toda a glória. Amém. Glória a Deus.
Amém. Semana passada nós repetimos algumas vezes esse texto maravilhoso de Hebreus 3, versículo 7. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 13, 15 é outro texto tremendo. Tem várias pérolas aí nessa carta. E pela graça de Deus, nós vamos recebendo. Porque Hebreus 13, 15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vamos lá, bem bonito, bem compassado. Por meio de Jesus, pois. Vamos juntos? Por meio de Jesus, pois. Ofereçamos a Deus sempre. Vamos lá? Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós ouvimos que Hebreus é um livro de estimativas, é um livro de exortação, é um livro de exame, é um livro de expectativa e é um livro de exaltação. Nós vimos que essas três palavras, superior, perfeito e eterno, são usadas no texto desde o começo para mostrar a superioridade, a grandeza, a perfeição, a permanência, a eternidade do sacrifício de Jesus por nós. Hebreus abre para nós, de uma maneira muito clara, direta e preciosa, uma compreensão da Bíblia na sua totalidade, mostrando o que Deus falou e fez na antiga aliança, no Antigo Testamento, e o que Deus realizou no seu Filho, nesse momento em que Ele vem ao mundo e se faz carne, o Filho de Deus andando entre nós, e então agora nos aponta o ministério de Jesus no céu, como nosso grande intercessor, mas ao mesmo tempo através do seu Espírito caminhando conosco, um sacrifício que tem o seu tempo, o seu modo e o seu conteúdo. Há muito tempo Deus falou, e agora, nesses últimos dias, nos está falando, continua falando pelo seu Filho. O modo como Deus falou, de muitas maneiras, e muitas vezes pelos profetas, mas agora Ele nos fala pelo Filho que está presente, caminhando com a sua igreja, derramando o seu Santo Espírito no coração de todo aquele, de toda aquela que vem até Ele, e que encontra nele a resposta para todas as perguntas da vida, e a certeza da salvação. O conteúdo é a sua palavra, a palavra eterna. Hebreus capítulo 2, versículo 5, mantenha a sua Bíblia aberta e olhe bem para ela, porque aqui fala sobre o mundo que há de vir, o mundo que há de vir. Hebreus nos ensina a realidade de que a igreja é peregrina, nós estamos na estrada, nós estamos caminhando, levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Nós olhamos com esperança para uma realidade que está vindo, está chegando. O Senhor falou, e tudo que Ele falou se cumprirá. Nós olhamos e chegaremos lá, se o Senhor permitir, no capítulo 11, onde aqueles heróis, aqueles homens e mulheres da fé confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, e eles saudaram de longe as promessas. Eles não entraram na realidade delas no tempo em que eles viviam, mas eles partiram para Deus, sabedores de que aquele cumprimento nas suas vidas estava agora na sua eterna presença diante do Senhor e diante do Pai. Hebreus nos fala do Cristo exaltado. Nós vimos que Ele é apresentado como o resplendor
da própria glória de Deus. Nós aprendemos que a glória de Deus é a totalidade dos seus atributos maravilhosos e gloriosos. E quando essa glória brilha sobre a vida humana, Ele traz para nós um toque específico daquilo que Deus está fazendo, aperfeiçoando os seus filhos e filhas na caminhada da vida. Alguém disse que Cristo é para o Pai aquilo que os raios são para o sol. O que Hebreus está querendo dizer é que Ele é a refulgência da glória de Deus. E enquanto Ele andava entre nós, na presença e na companhia de pessoas simples e humildes, no chão batido das terras da Galileia, da Judéia, lá no primeiro século, era como que o sol da justiça se manifestando, encarnado como homem, mas trazendo os significados da realidade da vida. Hebreus nos diz que Ele não só criou todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas. E é muito interessante porque esse termo sustentar, na linguagem original aqui do Novo Testamento, tem a ideia de segurar e carregar de um lugar para o outro. Ou isso nos faz pensar no Deus que conduz a sua criação sempre para as fontes de renovação de vida e de esperança. Hebreus está ligado à mesma realidade que João nos fala no seu evangelho. Quando ele fala do verbo de Deus que entrou no mundo. Quando João ousa dizer algo tremendo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós temos uma declaração de que o Filho é, de fato, o ungido de Deus, que veio até nós, que andou conosco. E por isso, esse convite, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre o sacrifício de louvor. A igreja de Cristo anda através dos passos de Jesus, ou nos passos de Jesus. É uma questão de preposição, como diz o Dr. John Stott. É nele, é por ele, é para ele, em quem nós temos e recebemos todas as riquezas espirituais para a nossa vida. Ele é o Deus da criação, mas também Ele é o Deus da providência. E nós precisamos, amados e amadas, pedir a Deus esse discernimento para compreender e para enxergar essa providência acontecendo em todo tempo e em todo lugar, mesmo quando tudo parece caminhar para a queda, para a destruição. Sabemos pela palavra de Deus que os céus e a terra que agora existem têm sido entesourados para juízo, mas sabemos também, e olhando para o final da revelação de Deus na sua palavra, no livro de Apocalipse, que chegará o dia, e Ele vem vindo, em que todas as coisas serão restauradas, em que nós ouviremos aquela voz gloriosa a dizer que não haverá mais dia nem noite, que não precisaremos mais de luz, porque o Cordeiro brilhará e a sua glória tomará conta de toda a terra. Amados, é maravilhosa esta revelação do nosso Deus e Senhor. Aqui no capítulo 2, o autor nos mostra que o seu ministério é maior do que o ministério angelical, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que todos os filhos dos homens, apesar de tudo aquilo que Deus concedeu ao homem dentro da sua criação. Ele é aquele que foi entronizado e ungido por Deus para estar oferecendo sua vida por nós e pelos nossos pecados. Mas eu gostaria que nós pensássemos em algumas aplicações práticas aqui, nesse capítulo 2 de Hebreus, que nós olhássemos para esse texto, pedindo a Deus o discernimento
daquilo que Ele quer nos revelar com clareza, iluminar o nosso entendimento para a compreensão dessa palavra. E eu gostaria de destacar 3 coisas que nós, como crentes, precisamos tomar posse delas e agir na nossa jornada com base nelas, porque são palavras de Deus fiel para sustentar nossa vida e o nosso coração. A primeira aplicação é: fique firme na rocha. As ondas vêm e se vão. Vamos lá? Para a gente decorar. Fique firme na rocha. As ondas vêm e se vão. É verdade. Olha para o versículo 1 do capítulo 2. Por essa razão, importa que nos apeguemos. E nos apeguemos de que maneira? Com mais firmeza. Com mais firmeza. Vamos nos apegar com mais firmeza a essas verdades, para que delas jamais nos desviemos. Quando essa palavra escrita lá no primeiro século, por volta do ano 60, está nos advertindo sobre isso, é porque haveria, como a carta vai nos aconselhar depois, todo um levante para que a gente não fique firme, para que a gente se desvie para esta ou aquela onda que com certeza iriam surgir. Portanto, apeguemos com firmeza a palavra que foi revelada. Se você, e eu creio que alguns aqui já fizeram isso, estudaram um pouco mais com relação à teologia bíblica, e vocês vão ver que o século XVIII foi marcado por uma grande controvérsia contra a Bíblia. Surgiu no meio teológico o chamado criticismo bíblico. Gente que se intitulava grande sábio e intérprete de línguas originais e tudo mais, levantaram questões contra a Bíblia e chegaram a fazer afirmações que esse texto não tinha o apoio histórico. A arqueologia começou a fazer grandes pesquisas para tentar, de fato, desmentir a Bíblia. Surgiu uma corrente que falava da desmitificação da Bíblia, ou seja, vamos tirar tudo aqui que é mito. Essa história de que Jesus curou o cego, que fez isso, aquilo, outro, foi um enfeite que acrescentaram. Nós precisamos descobrir o Jesus histórico, somente Ele. Mas, amados, depois de toda essa corrente que durou até o início do século XIX, não puderam sustentar isso. E mais do que nunca, Deus visitou a sua igreja com vários avivamentos poderosos do seu Espírito. E muitas mentes foram levantadas. Gente gigante intelectual como C.S. Lewis, que certa vez ele disse: não me venham com essa conversa, porque de original grego e hebraico eu conheço, e conhecia mesmo. E ele disse: o texto continua válido depois de todas as críticas que foram feitas, e principalmente da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, onde mais uma vez tiveram de dizer: a Bíblia disse a verdade, e é a verdade de Deus. Apeguemos. O escritor está dizendo: essas ondas vêm e vão. No versículo 4, nós encontramos essa declaração que Deus deu testemunho, juntamente com os apóstolos, com os sinais e prodígios e as distribuições do Espírito Santo. A Bíblia Viva traduz esse versículo 4 assim: Deus nos tem mostrado que essas mensagens são verdadeiras por meio de sinais, maravilhas e diferentes milagres e distribuições do Espírito Santo. Ou seja, ele está falando aqui do que já estava ali no livro de Atos. A história da igreja já sendo trazida para esse registro daquilo que Deus fez, principalmente através do apóstolo Paulo, indo aos gentios, das poderosas manifestações de Deus nas cidades do Império Romano daquela época, em Éfeso, confrontando poderes malignos e levando as pessoas ao arrependimento. Nós temos a narrativa maravilhosa de Filipe,
indo até Samaria, e lá dizendo que ele prega o evangelho. Deus faz com que a palavra seja cercada de sinais graciosos, e o texto diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. Você vai ouvir por aí, compartilhamos com os jovens hoje de manhã, as perspectivas do mundo contemporâneo, um mundo focado nos valores do materialismo e tendo como objetivo o egocentrismo de cada pessoa, e cada um levantando a sua verdade, mas estas ondas, como tantas outras, passarão. Por isso o autor aos Hebreus está dizendo: apeguemos com firmeza as verdades que nós temos ouvido. Tivemos um privilégio, há uns anos atrás, de fazer um cruzeiro marítimo. E me lembro que, navegando ali nas costas do Uruguai, por aquela região, de repente o navio começou a balançar muito. E Dona Ruth, que tem um medo de água muito grande, né? Eu olhava para ela, via que ela estava mudando de cor, né? Mas o capitão do navio dizia, e era aqueles transatlânticos com 4 andares, milhares de, parece que quase 4.000 passageiros. E o capitão dizia: olha, estamos atravessando mares turbulentos, vocês precisam ir até o restaurante. Não precisava ir, porque em todo lugar do navio estava cheio de comida. E eu dizia: comam bastante, porque o estômago cheio ajuda a enfrentar esse vai e vem das ondas do mar, né? Eu pensei nesse paralelo, sabe? No meio do mar bravio, das coisas que estão balançando daqui para ali, nesse mundo que está em grande oposição contra Deus, nós precisamos comer mais da sua palavra, alimentar o nosso coração, para que a gente não seja balançado por qualquer vento de doutrina, mas permanecemos firmes, apegados à simplicidade da palavra da verdade. Segunda aplicação: busque a sabedoria paciente. A jornada ainda não terminou. Vamos lá, busque a sabedoria paciente. A jornada ainda não terminou. No versículo 8 do capítulo 2, o autor nos fala, usa uma palavra interessante. Na parte final do versículo 8, agora porém ainda não. Diga comigo: ainda não. Ainda não. Ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O pastor Eugene Peterson, ele escreveu na sua versão bíblica a Mensagem, essa frase dizendo assim: nós ainda não vemos todas as coisas debaixo da jurisdição humana. E é aquilo que o autor está querendo dizer, que embora Deus tenha concedido ao homem tantas coisas, feito por um pouco menor do que os anjos, dado domínio sobre a sua criação, a capacidade que o ser humano tem de criar, de inventar, de construir, de fazer tantas coisas boas, mas também tantas coisas más por causa da queda, do desvio da presença de Deus. Mas este ainda não também diz respeito ao fato de que as promessas ainda não têm sido totalmente cumpridas. Temos uma reserva de coisas que Jesus falou, que os apóstolos ensinaram, que apontam para o tempo da consumação de todas as coisas. Hebreus capítulo 11, nós já falamos aqui, fala que eles confessaram que eles eram estrangeiros e peregrinos na terra. É por isso que alguns teólogos, alguns anos atrás, cunharam essa expressão, que a fé cristã, muitas vezes, ela está dentro desse contexto do já e do ainda não. E nós precisamos compreender isso, para que não desanimemos na jornada. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já temos a certeza da sua maravilhosa salvação. Nós já sabemos que Ele se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, verdade e misericórdia. Nós já sabemos que Ele está entre nós e a sua presença e amor é derramado sobre nós. Mas ainda não recebemos
todas estas coisas permanentemente, o tempo todo da caminhada. Ainda não vemos todas as coisas no mundo caminhando de acordo com o propósito de Deus, porque ainda esperamos e aguardamos a consumação completa de todas as coisas. E é por isso que faz bem meditarmos em Apocalipse, porque é uma revelação para nós daquilo que vai se cumprir por causa da palavra do nosso Deus. Sabemos que Ele está conosco, sabemos que podemos levar até Ele as nossas petições, mas ainda não podemos ter uma plena certeza de que seremos impedidos ou protegidos da doença, da enfermidade e até mesmo da morte, porque estamos ainda em um corpo mortal, sujeito a todas as coisas que fazem parte deste mundo caído, e portanto, enquanto tudo não é consumado, nós temos a certeza de que Ele está conosco e Ele não nos deixa sós. Eu penso que 2 personagens do Antigo Testamento nos ajudam muito na compreensão disso. Um deles é Jacó, pelo lado negativo, porque Jacó recebeu várias promessas de Deus. Você sabe que o Gênesis gasta um tempo muito grande, um material bem extenso para tratar de Jacó e sua família, e nós temos muito a aprender para nós ali, mas Jacó, embora tenha passado por tantas experiências, ter tido aquele encontro maravilhoso com Deus no Val de Jaboque, ter tido o seu nome e a sua vida, o seu caráter mudado, mas ele ainda é muito humano, ele ainda se parece muito conosco, porque quando chegam para Jacó com aquela túnica de José ensanguentada e coloca nas suas mãos, ele começa a lamentar e ele diz: meu filho foi comido por uma fera, eu vou descer com tristeza à sepultura, meu filho querido. Jacó deixa a imagem falsa tomar conta do seu coração. Nós não podemos ver as coisas desta maneira. Nós precisamos, na graça de Jesus, entender que Deus continua no controle, mesmo quando as aparências das coisas parecem tão difíceis, mesmo quando parece que o céu está surdo às nossas petições. Então nós temos que imitar José, porque José passa por toda aquela história, vai até os seus irmãos cheio de bondade, é rechaçado por eles, por fim o aprisionam, jogam numa cisterna para morrer, tira da cisterna, vende como escravo, vai caminhando numa caravana para o Egito como escravo, chega lá, é vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, lá ele é abençoado, abençoa aquela casa, nós conhecemos toda a história, e então é injustamente acusado, vai para a prisão, na prisão interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, e pede para que aquele que haveria de ser restaurado se lembre dele, ele não se lembra. Mas José diz uma coisa tremenda para os seus irmãos, você conhece a história que ele vai até Faraó, interpreta o sonho, é colocado como o segundo homem do Egito, e ele diz para os seus irmãos que estão morrendo de medo na sua presença: meus irmãos, vocês quiseram me fazer mal, mas Deus estava usando tudo isso para o bem, porque Ele me enviou à frente de vocês para a preservação da vida. A história não acabou ainda, nós ainda estamos na caminhada com Deus, creia nisso, menino, menina, jovem, adolescente, estamos ainda na caminhada. O Senhor tem para a sua vida, para as nossas vidas, coisas preciosas e importantes. Fiquemos firmes, sonhemos andar um pouco mais, ousar um pouco mais, estudar um pouco mais, crer um pouco mais, buscar um pouco mais de Deus para uma vida que honre o Senhor Jesus Cristo e glorifique o seu nome. Dr. George Carver,
o cientista negro americano, nos tempos da segregação racial, homem tremendo de Deus, diz o seu biógrafo, que ele se ajoelhava no seu laboratório e dizia: Deus, Tu és o Deus de toda a ciência, de toda a verdade, de todas as coisas, Senhor, me ilumina. Mas isso depois de estudar muito. E ele deixou invenções tremendas. Pesquise depois, George Carver. E Deus o abençoou de tal maneira que ele criou coisas tremendas em várias áreas, no melhoramento de agricultura e várias coisas, e nunca quis registrar nenhuma patente ou cobrar dinheiro por elas, porque ele disse: o que Deus está me dando é para abençoar todas as pessoas. Terceira e última aplicação: vença o medo. As correntes já foram quebradas na vitória de Jesus. Diga: vença o medo. As correntes já foram quebradas na vitória de Jesus. Versículo 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Eu gosto da versão transliterada da Bíblia Viva. Visto que nós, os filhos de Deus, somos seres humanos feitos de carne e sangue, ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano ele poderia morrer, e morrendo esmagar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira é que ele poderia libertar aqueles que pelo medo da morte têm passado a vida toda como escravos de um permanente terror. Este é um dos medos mais tremendos do ser humano. Este é o medo que penetrou no Éden quando nossos pais pecaram, e o apóstolo Paulo vai nos dizer pelo Espírito Santo que por um só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. E nós sabemos, cada um de nós fazendo o seu exame pessoal, que essa realidade do não ser, do entrar no plano daquilo que é desconhecido e temeroso para todo ser humano, há temor muitas vezes no coração, mas essa palavra está dizendo que Jesus enfrentou a morte por nós, ele a venceu, e por isso a palavra pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Então nós temos em Cristo, amados, a certeza de que nós podemos vencer esse medo. Nós podemos, em sua morte e em sua vitória da ressurreição, encontrar o alento para quando tivermos que enfrentar essa realidade que passou a todos os homens. Me lembro quando entrei no CTI do hospital para ver o meu pai nos últimos dias da sua caminhada aqui conosco, e ali ligado naqueles aparelhos, mas consciente, procurei falar algumas coisas com ele, e ele me disse: eu estou preparado para morrer, porque eu estou com Cristo. Embora tenha sido um homem, como todos nós, pecador, de muitos erros e muitas falhas na sua vida, mas o Senhor foi trabalhando com misericórdia na sua vida, e tivemos o privilégio de ter umas boas conversas e orações juntos sobre a eterna salvação, a qual ele apegou com toda a força do seu coração. Me lembro da irmã Nascimenta, querida companheira da caminhada aqui, estava fora quando ela partiu, e sua filha me disse, ela falou assim: não quero saber de mais nada, não tragam mais remédios, eu agora quero morar com Jesus. E essa é a realidade que nós sabemos, que os nossos queridos que partiram, todos nós conhecemos a história daqueles que andaram com o Senhor Jesus, confiaram nele, e embora tenham passado por esses momentos tão difíceis, porque a partida deste mundo muitas vezes é cercada por dores,
pelo aguilhão da enfermidade tantas vezes, mas essa palavra diz que quando nós buscamos em Cristo o alento, a força e a graça, com certeza Ele não nos deixará sós, porque Ele prometeu estar conosco até o fim. Eu gosto de João capítulo 13, quando o Espírito nos diz assim: e tendo Jesus amado aqueles que Deus lhes deu nesse mundo, amou-os até o fim. O Senhor não nos deixará no meio da caminhada, porque Ele está presente, como esteve presente com o apóstolo Paulo, para ele poder afirmar naquela prisão romana: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora eu aguardo a coroa que me está preparada pelo Senhor, justo juiz, que me dará não somente a mim, mas a todos aqueles que prevaleceram até o fim. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos nos narra a história do personagem mais cristianizado, será que podemos usar essa expressão, onde mais ficou evidente a fé cristã, a imagem, o poder e a graça de Jesus, e esse personagem se chama Estevão. E se você ainda não o conhece, uma tarefa boa para essa semana: leia o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, e pede a Deus entendimento sobre a vida deste homem que foi nos relatado um período tão curto da sua vida, eleito diácono, cheio do Espírito Santo, de uma coragem e de uma audácia tremenda para proclamar a palavra de Deus. Diz o verso 54 de Atos 7, que os inimigos rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele não somente viu, mas ele abriu a sua boca e falou para todos que estavam ali em volta ouvirem: eis que eu vejo os céus abertos e eu vejo Jesus assentado à direita de Deus. Que precioso momento. Ali perto estava um jovem chamado Saulo, segurando as roupas de Estevão, enquanto ele era apedrejado. E com certeza essa palavra foi a primeira semente no coração do fariseu empedernido Saulo, para que ele pudesse lá na estrada de Damasco, depois perguntar: quem és tu, Senhor? E dizer como ele vai afirmar aquilo que ele entendeu e viu na graça preciosa de Jesus Cristo. Amados e amadas, esse é um tempo em que tem se falado tanto em segurança. As pessoas estão buscando segurança. Você recebe inúmeras mensagens todo dia, onde é mais seguro aplicar o seu dinheiro, ou onde é mais seguro tomá-lo emprestado se você não tem, onde é mais seguro preparar para isso, para aquilo outro. Qual é o melhor plano de saúde? Como é que eu posso prever isso, prever aquilo? Não estou aqui de jeito nenhum dizendo que não há espaço na sabedoria bíblica para o cuidado, para administrarmos as coisas com cuidado, tudo debaixo da graça de Deus, mas segurança mesmo, segurança eterna, só neste aqui que Hebreus nos apresenta: Jesus, o Filho de Deus. O Senhor que nos garante a certeza de que a Ele pertencemos e de que com Ele caminharemos na nossa jornada aqui, lembrando sempre que o nosso descanso completo e perfeito não é aqui,